Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Alvarez, jornalista da TV Câmara Piracicaba e venho aqui para dizer a você que nos acompanha que a partir do dia 29 de agosto nós mudaremos a nossa frequência de transmissão no canal aberto digital. Nós sairemos do 60.4 UHF e passaremos a transmitir no 11.3, também em UHF. A mudança é uma determinação da Portaria 486 deste ano do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas fique tranquilo, pois a programação da TV Câmara continua a mesma, levando para você tudo o que acontece no Legislativo Municipal. Portanto, não se esqueça, a partir do dia 29 de agosto, o nosso encontro é no canal 11.3 UHF da TV Aberta Digital. Esperamos você lá! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Câmara de Vereadores de Piracicaba, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Grupo Libras Piracicaba e Região apresentam Parlamento Aberto Entrevista, com o tema Os impactos da pandemia sobre a vida das pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e ou transtornos do desenvolvimento. Convidados: Magno Prates, vice-presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, com o tema Vida das Pessoas Surdas em Tempos de Pandemia. Milena de Fátima Correia Pinto, conselheira municipal da Pessoa com Deficiência de Cordeirópolis, com o tema Vida das Pessoas com Paralisia Cerebral, Cadeirantes em Tempos de Pandemia. E Michele Silveira Basso, especialista em linguagem com foco de estudo em autismo e apraxia da fala na infância, com o tema A Vida das Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação e Transtornos do Desenvolvimento em Tempos de Pandemia. Mediadores, jornalistas Eric Valim Vicente e Fábio Alvarez. Participações: presidente Gilmar Rota e o vereador André Bandeira. Ótima tarde para você que está ligado aqui na TV Câmara e nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020 e começa agora, ao vivo, mais uma edição do programa Parlamento Aberto Entrevista Especial, uma produção dos departamentos de Comunicação e TV Câmara, que hoje traz como tema os impactos da pandemia sobre a vida das pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação e ou transtornos do desenvolvimento. Essa produção integra e abre as ações da campanha Setembro Verde e Azul. E para nos ajudar a entender melhor esse universo de desafios, mas também de possibilidades, recebemos para esse bate-papo Magno Prates, que é idealizador da campanha Libras na TV, conselheiro nacional dos direitos das pessoas com deficiência e vice-presidente da FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, e professor de Libras na Universidade Federal de Rondônia. Milena de Fátima Pinto, que é agente de políticas públicas e membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Cordeirópolis. E Michele Silveira Basso, que é mestra em Ciências Médicas, especialista em linguagem com foco em autismo e apraxia da fala na infância e também é voluntária do projeto Pernas Caipiras. Também participam deste programa o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, e o vereador André Bandeira, que atua nas causas das pessoas com deficiência. Lembrando que esse programa, assim como as reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e outras ações promovidas pela Câmara, conta com tradução simultânea em Libras. E eu já aproveito aqui para deixar em nome da casa meus agradecimentos ao Tiago Laubstein e ao Maurício Gutti, que são os intérpretes de Libras que nos acompanham nesta tarde. Então, inicialmente, peço ao vereador André Bandeira que faça uma saudação aos nossos convidados e também a quem nos acompanha nesta tarde pela TV Câmara e por nossas mídias sociais. Olá, Eric, muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Em nome de vocês dois aí, queria cumprimentar toda a equipe da Câmara que torna esta transmissão na tarde de hoje possível.
Queria cumprimentar o nosso presidente, vereador Gilmar Rota, que foi o propositor, né, dessa iniciativa, de uma programação inteira no mês de setembro, aí somando, obviamente, com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ouvindo o Grupo Libras Piracicaba, e, enfim, várias iniciativas que vieram a somar, e hoje, começando hoje com essa abertura aqui, tendo o privilégio da gente estar recebendo aqui. Já queria também agradecer a presença da Milena participando junto conosco, da Michele participando junto conosco, do Magno participando junto conosco aqui, abrindo em grande estilo essa programação que, como eu falei, é uma programação vasta ao longo do mês de setembro. São vários os temas que vão ser abordados ao longo desse mês, todos eles, obviamente, ligados à questão da acessibilidade, ligados à questão da inclusão, que é uma bandeira, né? Além de eu ter a bandeira no sobrenome, eu tenho essa bandeira na causa, que levo no meu trabalho, trabalhar a questão da inclusão, trabalhar a questão da acessibilidade. Vivo essa questão há alguns anos, por conta de um acidente que sofri, por conta disso, sou usuário de uma cadeira de rodas, que tive uma lesão medular nesse acidente, e por conta disso dependo dessa cadeira. Mas quando a gente fala em acessibilidade, o universo é gigantesco. Quando a gente fala em inclusão, a palavra inclusão, a palavra acessibilidade são palavras que elas englobam inúmeras situações. Não é só o cadeirante, não é só o deficiente auditivo, não é só o deficiente visual, são todas as pessoas com algum tipo de limitação. É a gente proporcionar acessibilidade para o idoso, é a gente proporcionar acessibilidade para aquela mãe com o carrinho de bebê, que também precisa atravessar a rua com maior segurança. Então, tanto a guia rebaixada como a faixa elevada nas ruas, ela não serve apenas para o cadeirante atravessar com maior facilidade e maior segurança, mas facilita para o idoso, facilita para a mãe com o carrinho de bebê, enfim, facilita para toda a nossa sociedade. Então, nós temos aqui hoje 3 exemplos que eu citei: a Milena, a Michele, o Magno, de pessoas que lutam por essa causa, vivem essa causa no dia a dia. E é muito bacana. Queria tomar a liberdade de citar a Michele aqui, que vive essa causa, principalmente ligada à questão do autismo. Bastante recentemente tivemos uma reunião na prefeitura com o nosso secretário Pedro Melo, buscando encaminhar políticas públicas voltadas à questão do atendimento à pessoa autista na nossa cidade, e tenho certeza absoluta que isso vai se tornar realidade o quanto antes possível no nosso município. Vai ser ampliado, obviamente, no nosso município, mas também é voluntária do Grupo Pernas Caipiras. Em nome dela, queria cumprimentar todo o pessoal do Pernas Caipiras, que faz um trabalho muito bacana de conscientização, pessoas que são, entre aspas, pessoas normais, né? Pessoas que podem caminhar, pessoas que podem correr, e nas suas atividades de corrida, eles correm levando pessoas com alguma deficiência, empurrando cadeiras de rodas, e pessoas que, de repente, nunca poderiam participar, nunca poderiam ter essa experiência na vida por conta da limitação que, de alguma forma, a vida impôs a essas pessoas. Então, queria aqui dar os meus parabéns à Michele, estendendo isso a todo o grupo do Pernas Caipiras e a todas as pessoas que, na verdade, trabalham essa questão no dia a dia, vivem essa questão no dia a dia. Nosso presidente, o vereador Gilmar Rota, tem várias iniciativas nessa área, nessa questão também da inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade, seja no trabalho, seja na educação, seja na cultura, no esporte, enfim, no convívio social. A pessoa com deficiência, e sem todos nós temos que ter plena participação dentro da nossa sociedade no dia a dia. E isso foi, no nosso país, é uma coisa que a gente sempre falou no Conselho Municipal aqui em Piracicaba. Nós temos
em termos de legislação, talvez o Brasil seja, se não o país mais rico, um dos países mais ricos do mundo em termos de legislação. Mas nós temos que tirar muitas dessas leis do papel e colocá-las na prática, fazer com que tudo isso aconteça e que realmente a inclusão, a acessibilidade aconteça de fato no dia a dia para todas as pessoas. Não queria, sem me alongar demais aqui, para não tirar o tempo dos nossos convidados aqui de hoje, mais uma vez agradecer, parabenizar toda a equipe da Câmara por essa organização, nosso presidente, por estar proporcionando esse mês de atividades. Vou estar participando do mês todo, aí juntamente com os nossos palestrantes nessas atividades. E mais uma vez agradecer aqui os nossos palestrantes aí de hoje, os nossos convidados, que abrem em grande estilo toda essa programação que visa, como falei, a inclusão e a acessibilidade de todas as pessoas na nossa sociedade de forma plena. Uma ótima tarde, ótimo trabalho a todos. Muito obrigado, vereador André Bandeira. Como o senhor bem disse, esse programa insere-se aí num leque de atividades previstas pela Câmara de Vereadores de Piracicaba ao longo de todo o mês de setembro, conforme o decreto legislativo número 19, de autoria do presidente da Casa, que institui aqui a campanha Setembro Verde e Azul, em parceria com o Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência do município de Piracicaba e a comunidade surda. Lembrando também, aproveito e convido que a partir do dia 14 de setembro, as lives do Parlamento Aberto em nosso perfil no Instagram serão todas dedicadas à campanha Setembro Verde e Azul. Então, do dia 14 ao dia 25 de setembro, serão lives voltadas a esse tema. E a campanha Setembro Verde e Azul une a cor verde, alusiva às pessoas com altas habilidades, superdotação ou com transtornos do desenvolvimento, e a cor azul, em referência às atividades da comunidade surda, tradicionalmente realizadas também no mês de setembro, e busca, entre outras demandas, promover a conscientização da população sobre os direitos da pessoa com deficiência, assim como desenvolver ações para sua acessibilidade e inclusão nas diversas esferas. Então, agradecemos aqui a disponibilidade dos nossos convidados e peço uma saudação aí da Michele. Seja muito bem-vinda, Michele. Olá, uma boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui falando com vocês, tentando compartilhar e levar mais conhecimento a cada um de nós, cada um que estão ouvindo. Obrigada a cada um que está aqui presente e espero poder contribuir da melhor forma. Muito obrigado, Michele. Também peço uma saudação da Milena. Muito obrigado, Milena, por aceitar o nosso convite e disponibilidade aqui em participar do nosso programa. Olá, pessoal. Eu é que agradeço pelo convite. Me sinto honrada por estar com vocês nessa tarde. Espero poder contribuir da melhor maneira possível, mostrando o quanto a pessoa com deficiência é capaz e tem potencial para assumir o papel na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado também, Milena. E gostaria de pedir também ao Magno Prates, que deu uma saudação, lembrando que o Magno Prates, que também é surdo, e responderá às perguntas, responderá aqui a partir dos nossos intérpretes de Libras. Uma saudação do Magno, por favor. De Piracicaba pelo convite. Preciso voltar? Ok. Então, boa tarde a todos vocês. Agradeço pelo convite que me fizeram a participar da Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Isso, para mim, é muito importante, é um motivo de orgulho de estar falando sobre as pessoas com deficiência, que nós possamos partilhar, fazer essas trocas e focar principalmente nas dificuldades da comunidade surda. E também vamos pensar no direito das outras pessoas com outros tipos de deficiência. E todos juntos podemos fazer uma causa maior. É uma única comunidade e eu agradeço a todos vocês aí de Piracicaba.
Nós que agradecemos também, Magno, lembrando a você que está nos acompanhando na TV Câmara e também no YouTube, como para nós aqui também é um desafio levar a acessibilidade, então tivemos um pequeno problema técnico aí no início, mas é algo que aqui naturalmente nós vamos melhorando aqui também para poder levar informação a vocês. Então, muito obrigado, Magno, Milena, Michele, e peço também agora uma saudação do nosso presidente, Gilmar Rota, que tem aí também dado muito apoio e é autor do decreto legislativo que abre essa campanha. Boa tarde a todos, boa tarde, Eric, Fábio, quero cumprimentar a Michele, tá, por estar aceito o nosso convite, quero cumprimentar o Magno também e a Milena, tá, por aceitar o nosso convite para estar participando desse programa, né, iniciando as atividades do mês de Setembro Verde e Azul, aqui pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito agradecido a todos vocês, tá? Cumprimentar meu amigo vereador André Bandeira, tá? André Bandeira sempre defendendo a causa de pessoas com deficiência, autor da lei que criou o Setembro Verde, né, André? Trabalhando há vários anos nessas atividades, e nós incluímos, né, junto com a lei que o vereador André criou, o Setembro Verde e Azul, tá? Onde nós também se comemoramos o mês, né, de pessoas surdas. Incluímos nesse projeto do vereador pessoas surdas. Também quero agradecer aqui também o CONDEF e o Grupo Libras de Piracicaba Região, que tem trabalhado desde o início nessa proposta de nós estarmos fazendo esse mês de setembro, praticamente o mês inteiro, dentro do Parlamento Aberto, para fazermos os temas voltados exclusivamente para as pessoas com deficiências. A Câmara de Vereadores, nesses últimos 2 anos, vem passando por várias adaptações, vem trabalhando fortemente com a inclusão. Tá? E desde o ano passado, nós fizemos várias ações aqui na Câmara, abrimos as portas para que as pessoas com deficiência venham até a casa, comecem a visitar a Câmara. E foi muito gostoso, vamos dizer assim, quando nós trouxemos essas pessoas para dentro da casa, dentro do programa Parlamento Aberto, para que elas pudessem entrar aqui, conhecer o que é a Câmara e falar para a gente, falar para mim enquanto presidente, o que era necessário fazer de adaptação no prédio para que eles pudessem começar a frequentar a casa. E isso, né, Eric, que foi uma das lideranças em cima desse trabalho, nós tivemos várias surpresas. Nós tivemos pessoas que nunca entraram à casa e quando colocaram o pé dentro da Câmara e viram a estrutura nossa, o que nós somos, choravam. Isso me emociona muito de ver essas pessoas com deficiência chorando de ter essa abertura. E todas as entidades que estiveram aqui com os seus alunos, com as pessoas que eles cuidam, sugeriram várias sugestões para que nós pudéssemos adaptar a casa. E eu gosto de falar aqui, vereador André, com o apoio de todos os vereadores, com o corpo legislativo dessa casa, os servidores, nós conseguimos adaptar praticamente todo o prédio. Existem algumas ações ainda que, por causa da pandemia, nós não conseguimos realizar, que tivemos que parar todo o trabalho da casa, mas agora, voltando, como nós estamos voltando agora esse mês de setembro, se Deus quiser, até o final do ano, o que faltou de concluir será concluído, tá? E a última reforma que nós fizemos foi no Salão Nobre da Câmara, onde ele está totalmente adaptado para a utilização de pessoas deficientes. O plenário da casa, os nossos intérpretes de Libras aqui trabalhando também em todas as sessões camarárias, em todas as reuniões, audiência pública, e nós vamos estar aumentando o trabalho dos intérpretes de Libras para o ano que vem, para que eles possam, inclusive, atender a tudo que acontece aqui na Casa de Leis. Então, isso é muito gratificante, a gente está podendo deixar essa Câmara acessível e mostrar, André Bandeira, exemplo para que outras câmaras, outro espaço público de nossa cidade ou de outros municípios também possam fazer ações para dar atendimento adequado a essas pessoas. Inclusive, todas as nossas recepcionistas já passaram por palestras, já passaram por treinamento de como proceder no atendimento de qualquer tipo de pessoas com deficiência. E isso aí agora, metade do ano agora, aqui após setembro, novo curso está programado ainda para finalizar todo esse processo. Mas, enfim, agradecer mais uma vez os convidados por aceitar esse convite, tá? E deixar aí para que possam estar conversando aí com toda a população de Piracicaba que está nos assistindo através do Facebook, pelas redes sociais e pelas nossa TV Câmara, que está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara também,
Isso é muito importante. Então, muito obrigado a vocês e uma ótima tarde de trabalho para nós. Muito obrigado, presidente Gilmar Rota. Realmente a Câmara tem passado por toda essa transformação e o programa Parlamento Aberto Entrevista também faz parte dessa transformação e dos nossos desafios de comunicar melhor, sobretudo as pessoas com deficiência. Eu queria já começar a primeira pergunta. Lembrando antes que também você pode participar aqui enviando perguntas pelo nosso YouTube e também no Facebook, aí interagindo com os palestrantes, aqui com os nossos entrevistados. Então, fique à vontade, a Câmara, que a casa é sua também. E queria começar a primeira pergunta com o professor Magno. A gente sabe, falou-se muito, estamos ainda dentro de uma pandemia por conta do novo coronavírus, e isso exigiu que muitas pessoas fossem trabalhar em casa e também necessitasse cada vez mais das mídias, né? E a gente percebe que, infelizmente, sobretudo na TV aberta no Brasil, ainda há pouca acessibilidade. Eu queria que você pudesse fazer uma análise ampla sobre acessibilidade para a pessoa, né, para o surdo, nas mídias, né, sobretudo nesse momento que é tão importante a informação durante essa pandemia do novo coronavírus. Ok, já abriram? Ok, é verdade. Neste momento, tivemos uma principal dificuldade. As nossas dificuldades aumentaram muito em relação à acessibilidade. Vocês sabem que durante muito tempo nós fizemos essa luta social, uma luta pelo direito dos deficientes. Isso é um processo longo, não é apenas nesse momento. Nós sabemos da existência de várias leis. A legislação existe, nós conhecemos isso na teoria, e a teoria é perfeita. Porém, na prática, eu gostaria que vocês pensassem comigo, isso não acontece realmente, e essa é a nossa principal dificuldade, somada à problemática do coronavírus. As pessoas surdas têm muita dificuldade, porque elas não visualizam com acessibilidade, as informações não são claras, e isso causa um certo incômodo. As pessoas surdas, elas pensam que o corona é uma bobagem, porque essas informações chegam de maneira errada, às vezes falado por família, ou a própria família impede essa comunicação. Só traz a comunicação para o surdo através de gestos, de mímicas caseiras, e as informações são perdidas. Isso acontece com a maioria. Alguns sim, algumas famílias sabem da necessidade e têm o conhecimento da língua de sinais e a forma correta de se comunicar com os surdos, mas isso é uma grande minoria. Nós pensamos em 3 tipos de surdos diferentes. Eu gostaria de falar com vocês. Os surdos que só se comunicam com a língua de sinais. Também sabemos que existem surdos que são oralizados, fazem uso da língua portuguesa, também se comunicam pela fala. E também sabemos que existem surdos cegos. São 3 categorias distintas. Então, os surdos sinalizadores, eles são capazes o quê? Em primeiro momento, o surdo consegue entender através da escrita, do português na modalidade escrita, vendo pela legenda, e é uma forma de acessibilidade. E alguns surdos não conhecem as palavras, têm um repertório limitado da língua portuguesa. E não conhecem o significado das frases. Muitas vezes conhecem uma palavra e já não conhece a outra palavra. Não conhecem as frases. E essa informação que chega para mim é um problema real. Um outro grupo de surdo me pede constantemente o quê? Que na televisão é necessária a presença da janela com um intérprete de Libras. Por isso chegaram muitas informações para mim. Eu fiquei conhecendo o que está acontecendo realmente aqui no nosso país. Eu gostaria também de falar para vocês sobre os surdos oralizados. Os surdos que sabem a língua portuguesa, conhecem frases, têm aquisição da língua portuguesa e da escrita. E nós chamamos eles de DA, deficiente auditivo. Eles são capazes de ver a escrita, mas isso é muito diferente se a gente parar e pensar nos surdos cegos. Para eles a dificuldade é muito maior, porque aquela janela é muito pequenininha. Se ele já tem uma acuidade visual pequena, como ele vai compreender o que está sendo falado dentro daquela janela? Ele depende totalmente desse recurso visual.
Então, precisamos pensar o quê? Nesses 3 grupos e respeitar as necessidades e a opinião, o que cada um necessita. A sociedade, de um modo geral, ela pensa só no quê? No surdo focado na língua de sinais. Mas esse é um grupo dos surdos. Existem também os surdos que precisam da legenda porque eles são oralizados. E também não se esquecer dos surdos cegos. Isso é um resumo desses 3 grupos. Eu gostaria que vocês entendessem esses conceitos. Nós, enquanto pessoas surdas, nos sentimos incomodados porque as informações são perdidas pela mídia, pela televisão, pelo jornal. E também as informações do governo. Muitas vezes, por exemplo, o governo, um prefeito, sabemos que existem muitos problemas de acessibilidade. Por isso, é necessário a presença do intérprete de Libras e, na grande maioria, isso não existe. Esse é um problema real para nós. Eu acredito que o governo futuro, ele terá, sim, a presença de um intérprete ao lado dele, todos os pronunciamentos. Isso para a gente é muito importante. E é a nossa luta pela televisão, principalmente a TV pública. Nós sabemos que falta acessibilidade e falta também o conhecimento da nossa luta para que isso aconteça dentro dos recursos de tecnologia. Eu fico muito triste porque eu percebo que na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, nós temos deputados federais, nós temos os senadores e sempre o que acontece? Através das lives, só existe a comunicação da linguagem oral. Eles esquecem da existência da comunidade surda, que necessita da língua de sinais para compreender o que está sendo falado. Esse é um problema principal. E também existe a ausência da legenda. Isso causa uma certa barreira na nossa comunicação. Eu gostaria de pedir que a comunidade surda continuasse incomodada com isso. Eu fui recebendo as informações de vários locais, de 27 estados eu recebi as informações de como eles se sentiam incomodados. Através do CONAD, do Conselho das Pessoas com Deficiência, através do contato com outras pessoas militantes em outros estados, nós percebemos que o Conselho da Pessoa com Deficiência continua com esse trabalho árduo, porque já tem uma certa experiência. Nós temos 54 lideranças esparramadas em todo o país e continuam com essa luta social, para que exista o intérprete de Libras divulgando as informações na TV aberta. Também sabemos que 75% não acontece acessibilidade na grande maioria da grade da programação. Sabemos que há pouca acessibilidade, por isso eu cumprimento vocês aí de Piracicaba, porque vocês conseguiram fazer com que a nossa luta, a luta da comunidade surda, evoluísse. Piracicaba, o Grupo Libras, temos um ouvinte que nos apoia muito, a Bia, e também gostaria de agradecer ao surdo Tiago. Temos outras pessoas aqui dessa região, temos um grupo forte que luta, que faz luta sim e mostra, nós precisamos da língua de sinais na televisão. Gostaria de agradecer também ao presidente Gilmar, aos vereadores que aceitaram ter esse contato conosco. Eu cumprimento todos vocês em nome da comunidade surda. Eu sinto muito orgulho por vocês, por isso nós estamos unidos nesse trabalho com o objetivo de desenvolver não somente os surdos, mas todos os que precisam de apoio. Precisamos estar nessa união com todas as pessoas deficientes para que ocorra a inclusão verdadeira na nossa sociedade. Precisamos de ajudar e sermos ajudados também. Depois eu gostaria de explicar mais o tema sobre a Libras na televisão, principalmente relacionado ao problema do coronavírus. Muito obrigado, professor Magno. Realmente ficamos aqui todos muito felizes pelo teu reconhecimento. Acredito que o presidente da casa também recebe com muita alegria esse seu posicionamento. Antes de passar a bola para o meu amigo Fábio Alvarez, só passar aqui alguns comentários no Facebook, já tem várias participações, para nós isso é muito importante. A Elisete Cristina Garcia, ela fala aqui, tem algo muito importante nessa pandemia que Piracicaba e os órgãos públicos deixaram a desejar, que é a respeito das carteirinhas dos autistas que vivem em isolamento. Mas agora as mães não podem, não podem pagar uma conta porque o autista não aceita colocar a máscara. Então, ela está falando aqui dos problemas dos autistas em relação à pandemia. Temos aqui a manifestação do Davi Marques, da Débora Cristina, da Érica Bortoleto, da Beatriz Tureta, que você citou aí, também está nos acompanhando. Obrigado, Bia. Do Antônio de Abreu, da Sandra Hans, da Karina Afonso, do Vander Viana
várias pessoas falando. E o Davi Marques, só para completar aqui essa participação dos nossos, do pessoal que está nos acompanhando, ele fala que é surdo e que no terminal de ônibus, quase 24 horas por dia, uma manhã no terminal, passou uma manhã inteira no terminal para conseguir se comunicar e uma tarde também. Então, ele fala da dificuldade para se comunicar, inclusive, dentro dos serviços públicos aqui da cidade. Obrigado, Davi, pela participação. E eu passo aí agora para o Fábio, que tem uma pergunta para a Milena. Boa tarde a todos, obrigado, Érico, obrigado a todos os convidados aqui que nos acompanham nesta tarde aqui tão importante, né? A comunicação pública, mais uma vez, buscando, então, fazer essa ponte aí, né? Tornando a comunicação mais acessível a todos. E a minha pergunta vai para a Milena. Milena, você tem paralisia cerebral e paraparesia espásticas, né? No entanto, a sua deficiência não te impediu de forma alguma de se graduar em letras e de atuar politicamente, né? Exemplo do papel que você desempenha hoje no Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade de Cordeirópolis. No entanto, nós sabemos que essa pandemia, ela afetou a vida de todo mundo, né? Nesse sentido, eu gostaria de saber de você, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que demandam serviços e profissionais especializados, como cuidadores, por exemplo, você acha que elas sofreram mais com essa pandemia e com essas medidas de distanciamento social? Eu também queria saber, na sua avaliação, se o poder público está tendo, então, esse olhar mais atento para as pessoas com deficiência, ainda mais neste momento aqui excepcional que nós estamos vivendo. Muito boa tarde a todos novamente. Muito obrigada pela pergunta. É exatamente o que você disse. Graças a Deus, em primeiro lugar, e a família que eu tive, e a estrutura que eu tenho, emocionalmente falando, né? A minha deficiência não me viu de nada, né? Eu sou graduada em letras pela Universidade Paulista, Unip, né? Desde 2006, finalizei meu curso. E com certeza o que você coloca é uma verdade. A pessoa com deficiência, na realidade, eu acredito, independente de pandemia ou não, ela sempre sofreu, né? Ela não ainda, infelizmente, ocupa todos os espaços que ela deveria ocupar, né? Além da questão da acessibilidade, é uma coisa que é importantíssima, eu acho e boto muito foco no que eu faço hoje enquanto agente de políticas públicas, nas potencialidades da pessoa com deficiência. Claro que a acessibilidade é importante, porque sem ela nós não podemos fazer nada. Ela nos impede de agir no mundo globalmente. É o primeiro impedimento. Mas eu acho que o potencial da pessoa com deficiência é o mais importante, né? Porque antes de eu ter deficiência, e é isso que procura trazer, eu tenho potencial, eu sou capaz de deficiência física, que tem paralisia cerebral e tudo mais, eu sou uma pessoa capacitada e qualificada para ocupar o meu lugar na sociedade, né? Então, isso tem que vir na frente da minha deficiência. É isso que eu acredito, né? Hoje, graças a Deus, eu sou vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Cordeirópolis, além de ser agente de políticas públicas. Acho que o poder público abre portas, sim, dá atenção, sim, ajuda, sim, mas acho que há muito a fazer, né? Tanto por acessibilidade como para a colocação social e pelo potencial da pessoa com deficiência, né? Acho que essa luta nunca termina. Então, acho que nós temos sempre que exigir do poder público, enquanto sociedade, que faça a sua parte e que ele nos equipare. Porque eu acho mais que igualar. Igualar, todo mundo é igual. Eu quero a equidade. Eu quero ser uma pessoa que tem capacidades e potencialidades. Em primeiro lugar, antes eu acho que é da acessibilidade. Claro, nós precisamos mas pessoas capazes de potencial. Ok? Essa é a minha opinião.
Muito obrigado, Milena. É extremamente importante você ressaltar isso, né? Que as pessoas precisam reconhecer a pessoa com deficiência como uma pessoa, antes de mais nada, né? Uma pessoa que tem plenas potencialidades, plena capacidade de agir, de estar no mundo, de atuar. Eu vou passar a palavra para o Eric para falar com a Michele também, que vai fazer uma pergunta para a Michele. Eric. Michele, você que é fonoaudióloga, né, e trabalha com, tem foco aí no autismo, da apraxia da fala, da infância. A questão do autismo está muito em alta, inclusive recentemente nós fizemos uma live também falando sobre a educação voltada para a criança com autismo, né? E por conta da aprovação da chamada Lei Romeu Mignon, né? Que é lá do apresentador de televisão Marcos Mignon, que acabou levantando esse assunto também em mídia nacional. Queria que você falasse um pouquinho, primeiro, como que se define, né, o autismo e como se manifesta essa alta habilidade e superdotação. E de que forma a pandemia atingiu essa população? Olá, boa tarde mais uma vez. Uma coisa, antes da gente conversar exatamente sobre o transtorno do espectro autista, é muito importante a gente delimitar a questão da superdotação e altas habilidades, porque a superdotação e altas habilidades, ela acontece em cerca de 3,5% a 5% da população, independente do transtorno do espectro autista ou não. O que acontece é que pode ocorrer as duas coisas e aí a gente vai chamar, nesse caso, de dupla excepcionalidade. Então, as pessoas têm um mito muito comum de achar que todas as pessoas do transtorno do espectro autista têm. Isso não é verdade e isso gera muita frustração, muitas vezes, nos pais, esperando descobrir aquela alta habilidade da pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa delimitar bem isso. A pessoa do transtorno do espectro autista, ela vai ter dificuldades na socialização, na comunicação para socialização e interesses restritos e estereotipados, ficam com repetições. E quando a gente fala em altas habilidades ou superdotação, são indivíduos que têm uma habilidade extraordinária em uma área ou mais áreas, que elas estão muito além de uma pessoa que por exemplo, dentro do transtorno do espectro autista, existem as pessoas que também têm grandes habilidades, mas elas são desenvolvidas, muitas vezes, por causa do hiperfoco. O que é o hiperfoco? É aquele interesse restrito. Então, a pessoa com transtorno do espectro autista, geralmente ela tem um interesse restrito, vamos supor que a criança goste de espaçonave, né, espaço. Então, ela acaba sabendo tudo sobre espaçonave, sobre NASA, sobre os planetas. E aí, isso se confunde com altas habilidades. Muitas vezes se confunde porque ela tem um interesse muito peculiar e um interesse que a move a ter um conhecimento além dos outros em um aspecto. Mas isso, muitas vezes, não a caracteriza como alta habilidade. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, perdão. E, de qualquer forma, como que a pandemia trouxe impacto para a vida dessas pessoas? Primeiro que a pandemia trouxe impacto para a vida de todos. E quando a gente fala em diversidade, a gente tem que pensar no autismo da mesma forma, porque o autismo ele é feito de pessoas completamente diferentes. Quando a gente pensa no autismo, eu gosto de uma comparação que é feita da seguinte forma. Quando você atira uma pedra na água, forma um epicentro de ondas. E as ondas mais próximas aonde a pedra caiu, elas sempre são maiores. E depois elas vão ficando suaves até sumir. O autismo, ele se caracteriza mais ou menos dessa forma. Quanto mais próximo ao epicentro, maior são as características, as dificuldades, as manifestações. E quanto mais leve vai ficando até sumir, né, as características principais, é onde a gente se confunde e diz, o autismo é leve, ou então estamos na dúvida se essa pessoa tem um autismo ou não. E aí, as altas habilidades, elas podem co-ocorrer. E dentro da pandemia, a gente vê que o impacto foi, de uma certa forma, muito variável. Porque para algumas pessoas que têm a dificuldade de socialização, a pandemia deixou numa zona de conforto, concordam? Porque você está menos exposto justamente àquela dificuldade de interação social.
Então, a gente tem duas questões. Uma, pessoas que têm essa dificuldade de interação social e que tiveram essa amenizada, entre aspas, dessa questão. E a questão do processamento sensorial, que é presente em todas as pessoas do espectro autista e que dentro de casa, experiências sensoriais restritas, podem desencadear uma dificuldade de autorregulação, de uma busca de uma regulação sensorial. Então, a pandemia ela veio beneficiar alguns e prejudicar outros, isso em variáveis níveis de manifestação. Muito obrigado, Michele, pela sua explicação. Realmente, como você bem colocou, a pandemia ela explicitou muita coisa, né? Ela deixou muita coisa explícita, tanto em questões como é o nosso assunto hoje aqui em torno das pessoas com deficiência, mas também em relação a desigualdades. E eu queria aproveitar também, antes de passar para outras perguntas, só registrar aqui a participação do presidente do CONDEF, do Vander Viana, e que ele manda um recado aqui, presidente Gilmar Rota, vereador André Bandeira, parabenizo aqui pelo programa, o tema é de grande importância para as pessoas com deficiência. E tivemos um problema aqui, só um segundo, caiu. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, gente, estamos retornando. Presidente, acho que está tentando ligar o áudio dele. Tá, Michele está online, o Magno está online. Desculpa, pessoal, tivemos um pequeno problema técnico aqui. Estamos retornando, peço desculpas. Mas, como eu estava dizendo, o Vander Viana, que é presidente do CONDEF, ele parabenizou pela iniciativa, destacando aqui a importância do tema. E antes de passar para o Fábio, eu gostaria só de um comentário como a gente falou com o Magno, falamos com a Michele e com a Milena, comentário do vereador André Bandeira, que é cadeirante, para que ele também fale um pouquinho sobre como a pandemia afetou aí dentro desta peculiaridade, né? Oi, Eric. Bacana essa colocação e queria me atentar no ponto que foi colocado, quando a gente principalmente se refere também a pessoas com alguma deficiência que necessitam do auxílio de uma outra pessoa, certo? Principalmente, no caso, os cuidadores, né? E tenho inúmeros amigos aqui em Piracicaba, na cidade de São Paulo, que viveram essa situação, aliás, estão vivendo ainda essa situação, e com aquele grande receio de como essa vai deixar uma pessoa entrar e sair da sua casa, de repente aquela pessoa ficando dentro da casa, ela pode até ter um trabalho, pode estar até realizando esse trabalho no formato home office e segura, vamos dizer, entre aspas, ali na casa dela, mas ela tem um cuidador que lida diretamente com essa pessoa nas mais variadas necessidades do dia a dia, e que essa pessoa tem que sair de casa, tem que ter contato com todo o mundo exterior, depois volta e tem contato com essa pessoa, podendo trazer essa situação para dentro da casa. Vamos fazer uma analogia como aconteceu aqui na nossa cidade e praticamente no mundo todo com os lares de idosos. Nós tivemos aqui problemas no Lar dos Velhinhos, no Lar Betel, onde os idosos estavam seguros lá dentro, vamos chamar, numa zona de segurança lá dentro, mas existiam os funcionários que tinham que sair e voltar desses estabelecimentos. E isso gerou, infelizmente, a contaminação, aí não só no Lar Betel, não só no Lar dos Velhinhos, mas em outros locais. Tivemos países no mundo que a grande maioria das pessoas que vieram a óbito eram pessoas já idosas, moradoras de lares, como aqui nós temos os nossos lares de idosos, e isso estende-se para a questão da pessoa com deficiência. É muito problemático, é muito delicado a gente trabalhar, e precisa-se, eu citei na minha abertura aqui, a conversa que tivemos recentemente com o secretário Pedro Melo, junto com a Michele, em um outro grupo
de mães, de profissionais voltados com a atenção voltada à questão do autismo, e foi apresentado um projeto para ele onde se coloca também a questão da busca pela capacitação dessa pessoa, não só, principalmente para a inserção dela no mercado de trabalho, mas a inserção dessa pessoa na vida, até porque a gente sabe que os pais não são eternos, não vão ficar aqui para sempre, e a possibilidade de moradias inclusivas, a possibilidade de se trabalhar questões políticas públicas nesse formato, ou parceria, de repente, com a iniciativa privada, mas são coisas que precisam ser viabilizadas para a nossa sociedade. E, para isso, precisamos dar um start, precisamos começar. Se Deus quiser, esse projeto que foi apresentado por Pedro Melo vai andar o quanto antes aqui na nossa cidade, e tenho certeza absoluta, também aqui fazendo menção ao que o Magno colocou, os 3 pontos que ele colocou são muito importantes. A gente tem aqui em Piracicaba pessoas que se comunicam somente pela Libras, tem aqueles que são oralizados, usam a Libras e também usam o português, e aí dependem da legenda também em muitos locais. E nós temos os surdos cegos. Eu tenho um caso bastante próximo, e que a comunicação fica bastante dificultada com ele nesse sentido. Então, basicamente, no caso dele, é quase que só a família que ajuda ele nesse sentido. Mas é uma pessoa extremamente antenada, lê os jornais através da tia dele, que tem influência na Libras Tátil. Ele lê os jornais todos os dias, torce pro time dele de forma roxa, né? E é muito bacana a gente poder ver a interação dele com a sociedade, e a gente possa levar esse exemplo para todas as pessoas podendo participar da nossa sociedade. Muito obrigado, vereador André Bandeira. Eu passo agora para o Fábio Alvarez para fazer a próxima pergunta. Eu gostaria de aproveitar também, os convidados já comentaram um pouco a respeito disso, mas a Michelle até falou que, assim, para algumas pessoas a pandemia pode ter sido até uma espécie de refúgio, né? Dependendo do caso da pessoa. Nós sabemos que existe um universo gigantesco de deficiências, né? Diversos tipos de deficiência. Eu gostaria de saber de vocês, lógico, cada um dentro do seu universo, se por conta dessa pandemia, desse distanciamento social, da redução do trânsito e circulação das pessoas nas ruas, né? No comércio, por exemplo, vocês acham que as pessoas com deficiência elas ficaram menos evidenciadas, ou vocês acham que aconteceu o contrário? Fábio, só isso que eu ia perguntar, é uma pergunta para todos, né? Isso, para todos. Acho que poderia começar com a Michelle, a Milena, depois e o Magno também poderiam falar na sequência. Bom, o que eu tenho observado pelo contato com as pessoas com deficiência no Pernas Caipiras e das famílias com quais eu tenho relacionamento, né, e faço orientação, eu tenho observado assim que a internet ela foi potencializada. A nossa janela de comunicação ela foi de certa forma equiparada. Então, de certa forma, todo mundo foi para um lugar onde todos podem estar. Então, a barreira arquitetônica, que muitas vezes é uma barreira que impede, essa foi uma das barreiras eliminadas nesse momento, porque ela deu acesso ao mesmo local, né? Então, onde todos podem estar. Mas isso não é uma verdade universal, no sentido de que existe a questão dos algoritmos, onde você é direcionado para determinados temas. Então, isso depende muito. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu não tenho acesso nenhum, contato nenhum com pessoas com deficiência. Mas por quê? Porque elas se direcionaram a uma busca dentro da internet e relacionamento que exclui de certa forma. Então, eu acredito assim, a internet, ela deu mais voz, então ela deu mais acesso, isso foi um ponto positivo, mas por outro lado, ela fica dificultando essa interação. Então, você é excluído de certa forma quando você tem alguma dificuldade de comunicação e as pessoas não dão as ferramentas necessárias, que é o caso do Magno, ele está falando. Então, por mais que ele esteja aberto e acessível, se não tem a interpretação,
você também está prejudicado. Uma outra questão que eu acho que a pandemia pode estar prejudicando bastante são as pessoas que fazem a leitura labial, que foram as deficientes auditivos, né, os surdos oralizados, que perderam a audição, mas que muitas vezes elas se apoiam na leitura labial. E a máscara, ela tampa essa pista. Até a gente utiliza essas máscaras, as máscaras transparentes, né, que são as máscaras que possibilitam a visualização da boca, para facilitar essa leitura labial. E das pessoas, elas utilizam a máscara tradicional. Então, a pandemia, de várias formas. Mesmo assim, eu sempre busco os pontos positivos dentro da tragédia toda da pandemia. Tem esse outro lado que é uma janela equiparada para todos. Milena, no seu caso, você acredita que a pandemia prejudicou ou facilitou a visibilidade das pessoas com algum tipo de deficiência? Oi, todos meus bem? Bom, eu concordo com o que a Michelle falou, que existe essa janela de separação, sim, com todos os deficientes, e eu acredito até que, pela vulnerabilidade de muitas pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência ficou evidenciada por um certo ponto, porque quando eu falo de ponto, a pessoa precisa ser olhada com cuidado, ela precisa ser analisada, porque veja bem, no meu caso, eu tenho paraparalisia, eu tenho necessidades que correspondem à minha deficiência, que não é a necessidade física de uma outra pessoa. Então, dentro de uma ciência, por exemplo, existem subtipos. Porque, por exemplo, se existe a Milena e o José. Só que as necessidades da Milena não são iguais do José. Mas ele tem deficiência física. Só que as necessidades que precisa não é igual ao outro. Entendeu? Por exemplo, eu posso precisar de um mês para me inscrever na cadeia, enquanto o José, por exemplo, pode não precisar disso. Como quando ia para a faculdade, eu precisava de uma mesa. Entendeu? Então, as necessidades da pessoa com deficiência ficaram, acredito, que mais evidenciadas e mais expostas durante a pandemia. Entendeu? Mas eu acredito, sim, que as pessoas ficaram expostas e acredito que há uma equação que todos podem ficar no mesmo ambiente, como a Michelle disse. Mas eu acredito também que as pessoas com deficiência, elas precisam, como eu falei, de cuidar, sim, mas elas não devem ser tratadas como diferentes. Por isso, entendeu? Elas devem ser equiparadas. Por isso que eu concordo com essa ideia da minha de equipação. Mas eu realmente acredito que as pessoas ficam mais evidenciadas essa pandemia. E acredito que foi uma lição para quem não tem uma deficiência, porque elas sentiram também que é ficar isolado, né? Que a pessoa com deficiência, ela passa por isolamento, por sofrimento também, por preconceito. Então, elas sentiram também, aquelas que não têm deficiência, o que é não ter acesso a algo, o que é ficar dentro de casa, que muitas vezes a pessoa com deficiência passa. E isso em outros períodos não é evidenciado como foi nessa pandemia, ok? Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Agradecemos, Michelle. Realmente é uma possibilidade de alguma forma, nós sentirmos minimamente como que é estar, né, nesse lado aí, estar de alguma forma distanciado das outras pessoas. E Magno, nesse mesmo sentido, eu gostaria que você complementasse. Você começou falando disso na sua primeira resposta, né? Mas na questão da comunidade surda, você acha que ela ficou mais evidenciada ou não agora por conta da pandemia? Ok.
Já estou na tela, sim, dá para me ver, ok. Estão conseguindo me ver? Intérprete, ok, perfeito. Dá. Bom, eu fico pensando, porque vai alterando, né, o tamanho das janelinhas, eu fico preocupado se conseguem me ver corretamente. Eu vi várias opiniões, as pessoas falando, complementando essas informações, e eu gostaria de passar para vocês como eu me sinto, né, a minha opinião subjetiva mesmo, do que é ser comunidade surda. E eu poderia falar da minha experiência dentro da minha família, eu enquanto pessoa com deficiência também. Os surdos, por eles mesmos, várias vezes, por causa do problema do coronavírus e da falta de informação, os surdos eles se colocaram submissos, mas eles conseguiram se empoderar. Nós, como eu disse, nós temos 54 lideranças em todo o país e eles estão fazendo esse ofício, que ele obriga e ele luta para que o Estado, o governo, coloque as informações nas janelas. Nós conseguimos colocar do lado do presidente um intérprete de Libras. Nos jornais, a gente ainda não tem, então existe essa variação de acessibilidade no nosso país. Nós continuamos arregaçando as nossas mangas e a nossa luta não para. Por isso que eu fiz um projeto com o objetivo de todo o Brasil incentivar todas as pessoas surdas, 90 e poucos %, eu posso dizer para vocês, quase uma totalidade das pessoas surdas, seja surda cego, surda oralizada, as diferentes formas de comunicação do surdo, nós podemos afirmar para vocês que o problema principal é a acessibilidade difícil. Já existe 6 meses que estamos vivenciando o coronavírus e pensamos, será que a pandemia está acabando? Eu já posso voltar para a rua, ter uma vida normal? Voltou tudo como era antes? A máscara é necessária? Eu posso não usar? São esse tipo de informações. Nós precisamos continuar aconselhando os surdos através de informações que sejam públicas, para que eles saibam como se comportar. É necessário que fale se você pode participar ou não de aglomerações. Existem vários tipos de informações que ainda são falhas. Por exemplo, eu enquanto surdo, se eu estiver caminhando, eu tenho as minhas pernas normais, mas eu não escuto, ok? E falta para mim essa orientação, essa comunicação, essa informação. Se acontecer alguma coisa comigo e eu for ficar numa cadeira de rodas, então dobra a minha deficiência. Eu não sou mais só um surdo, eu sou um surdo cadeirante. Então existe uma dificuldade, né? O perigo da contaminação do corona para a pessoa que é cadeirante é diferente. Precisamos saber, ela pode tocar, como que ela pode se contaminar. É diferente a preocupação só da pessoa surda. Então, a gente viu também o conflito das pessoas autistas, existem outras dificuldades, elas não aceitam o uso da máscara. Então, a gente precisa pensar no tipo de deficiência. É só surdo? É surdo cego? A deficiência vai ser muito sofrimento pior. Como que ela vai se locomover? Ela pode se contaminar. E nós sabemos disso, então temos uma preocupação e é necessário aconselhar a todas as pessoas em casa que elas consigam passar essas informações de uma forma mais coerente. Nos jornais é importante também ter divulgações, saber as lives, os horários, que em que momento a gente vai ter acessibilidade a essas informações, porque geralmente é só em forma de texto. E lembrando vocês, o surdo ele necessita da língua de sinais. E também existem surdos que não conhecem Libras. Nós somos seres visuais e nós temos uma dificuldade diferente de vocês. Nós, enquanto surdos, a nossa dificuldade, o que é? Se a gente se comparar com o surdo cego, eu tenho uma vantagem muito grande. Se eu pensar no meu jeito, e cada pessoa tem seu próprio grau de dificuldade, é necessário que a gente tenha essa percepção, principalmente se ele é autista, se ele é cadeirante. Eu preciso saber, dentro da minha família tem o quê? Nós temos 3 autistas. Na minha família eu tenho 3 autistas. Sim, eu tenho 3 autistas. Eu tenho um cego na minha família. Eu tenho síndrome de Down também na minha família. Por isso, eu sou surdo. Então, eu vou sair falando o quê? Só informações e focados só no surdo? Não. Como eu tenho essa vivência, eu necessito que todos sejam incluídos. É necessário eu ajudar, eu me sentir ajudado, mas eu também posso ajudar as outras pessoas. Esse empoderamento, essa luta social. Existem políticas públicas também, e eu agradeço a cada um de vocês, principalmente, retorno a falar do Gilmar e do vereador André Bandeira.
vocês dois continuem com essa luta em Piracicaba, para que vocês consigam colocar outros intérpretes em outros espaços, para que a comunidade surda tenha acessibilidade. Eu agradeço a Bia, agradeço ao Tiago, também a todos da comunidade surda, a todos vocês que conseguiram colocar essas informações acessíveis em língua de sinais, que na televisão tem a janela em Libras, e isso é todo um processo. Eu fico admirado com o trabalho de vocês aí de Piracicaba. Continuem mesmo, é um processo muito importante visando a inclusão social. E que vocês continuem nessa luta. Mas não como um grupo de surdos isolados, ou um grupo de cegos, ou um grupo de cadeirantes, não. Esses movimentos são fracos. Se a gente conseguir unir todas as formas de deficiência, teremos um empoderamento, um trabalho, uma luta social muito maior. Todos os deficientes unidos, em equidade e continuando nessa luta por políticas públicas e que nós tenhamos voz, que o deficiente tenha voz. Muito obrigado. Muito obrigado, Magno, pelas palavras. E quero fazer um comentário, porque dentro do Câmara Inclusiva, todo o corpo técnico da casa aqui teve a oportunidade de participar, né, de um curso voltado à audiodescrição que é feito pela Patrícia Braille, e foi muito desafiador para todos nós, inclusive desenvolver a audiodescrição, né? Inclusive aqui agradeço ao presidente da casa, Gilmar Rota, por ter possibilitado esse curso para nós, e tem sido um desafio para nós jornalistas também. Acho que todo mundo, quando você fala todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Inclusive nós da comunicação que precisamos, diríamos assim, quase que reaprender a fazer comunicação dentro dessa conjuntura. Eu gostaria também de ler aqui uns comentários que estão aparecendo nas nossas redes sociais. A Kátia Silene, ela está aqui parabenizando a Milena e também a vereadora lá de Cordeirópolis, a Sandra Santos, pelo protagonismo e pela luta em defesa da pessoa com deficiência. A Elisete Cristina Garcia, ela está dizendo o seguinte, achei bastante interessante o que ela está colocando. Ela diz aqui, ó: na pandemia, eu, como mãe de um autista, tenho ouvido o relato de outras mães em que os filhos estão até querendo cometer suicídio. Ela está dizendo até sobre isso, porque está difícil o autista entender o porquê de não poder sair. Então, olha como a comunicação ela é fundamental, ela é essencial para o entendimento das coisas, como bem colocou a Michele, a Milena e o Magno. E aqui também o Jefferson e a Flávia também estão mandando parabéns, a Ângela Barbieri também está dizendo excelente. E queria registrar também aqui uma participação direto de Pernambuco. A Norma Abreu está acompanhando a gente lá de Pernambuco, então para nós é um prazer estarmos sendo assistidos, né, em outras regiões do Brasil. Isso é muito bacana. E continuando também com as nossas perguntas aqui, eu gostaria já fazer também para os três, né, a gente falou aqui muito do efeito aí da pandemia sobre as pessoas com deficiência, cada um trouxe aqui a sua posição. Aí eu queria também perguntar qual que é o papel, né, quando eu digo da família, não é só da família, mas também das pessoas que estão próximas a pessoas com deficiência, e também na questão dos serviços que a pessoa com deficiência ela precisa e também não teve acesso. Aí até eu acho que a Michele teria até condições também de contribuir, porque estamos falando de fonoaudiólogo, que não é possível fazer a consulta, né? Fisioterapeuta também, que tem uma dificuldade muito grande na questão de sair e tudo mais. Queria que vocês falassem sobre esses dois aspectos, tanto do papel da família, das pessoas que estão próximas às pessoas com deficiência, quanto dos serviços que deixaram de ser aplicados nesse período. E aí eu pediria para começar pela Milena. Olá, pessoal. Bom, eu vou dar minha opinião aqui sobre esses dois aspectos, então. Nesses tempos de pandemia, a família ou as pessoas que estão em volta da pessoa com deficiência, seja ela qualquer tipo físico ou auditiva, intelectual, esse apoio, esse suporte é essencial, né? Eu, por exemplo, na condição de paralisia cerebral, eu não seria nada
se eu não tivesse as pessoas que me apoiam, a minha acompanhante, eu nem falo cuidadora, porque no meu caso, pessoal, a minha paralisia cerebral é mínima, então assim, eu preciso de alguns ajustes só, tipo banho na hora de pôr a comida no prato, algumas coisas assim básicas. Mas eu sou bastante independente. Mas não todo mundo que sim, né? Então, o apoio dessas pessoas até para elevar o emocional, para conversas, para vivência mesmo com a pessoa com deficiência é essencial, eu acho. Sem eles, a gente não conseguiria ser quem nós somos e ter a atuação que nós temos na sociedade, né? E eu acho também que a família é a base de tudo. Como eu falei, eu consegui chegar onde eu cheguei, ter a formação que eu tenho pela minha família, que hoje, infelizmente, não está mais comigo, né? Nem meu pai, nem minha mãe, eu assumi minha casa sozinha. Mas a família é o principal, porque ela precisa de pessoa deficiente, precisa realmente de apoio incondicional da família para poder construir o caminho enquanto cidadão. E eu pergunto sobre serviços. Eu acho que hoje em dia os serviços estão oferecidos pela pessoa para a pessoa com deficiência dos mais variados tipos foi o melhor ganho com essa pandemia, serviços online, né? Que as pessoas podem, por exemplo, acessar um psicólogo, acessar um biólogo por live, por vídeo, por chamada de vídeo, e ela faz o tratamento, seu acompanhamento com essas pessoas. E principalmente, eu acho que foi um grande ganho também, aqueles profissionais que se expuseram a dar um atendimento a essas pessoas de forma social, né? Sem cobrar, porque existem pessoas que não podem, não têm condições de pagar um profissional pelo custo, que muitas vezes é alto. Então, muitos profissionais estão se oferecendo a cuidar da pessoa de modo social, sem ela ter que pagar por serviço. E eles são essenciais, porque esse contexto pandêmico mexe muito com o nosso emocional e com o nosso psíquico. Então, se a gente não tiver as condições necessárias para vencer tudo isso, porque é um contexto diferente, né? Como dizem, é uma realidade. A gente não vai voltar mais para o normal, né? O que vai haver depois dessa pandemia é a ocorrência de um novo normal. Quer dizer, muita coisa mudou na nossa vida, a gente tem que refletir sobre muita coisa, mas eu acredito que essa pandemia nos tornou mais fortes e com ela nós estarmos unidos. E como já foi dito aí, não adianta só o cadeirante, só o surdo, ou só a pessoa com deficiência intelectual se unir. Todos nós temos que estar juntos, porque nós só somos mais fortes quando estamos juntos. Eu acredito nisso. Ok, muito obrigada a todos. Muito obrigado, Milena, pela sua posição. Realmente, a possibilidade do online também cria outras, né, outras formas de atender. Queria agora a Michele poderia falar também enquanto profissional essa questão do atendimento dos serviços e também do papel da família. Sim, então, com relação aos teleatendimentos, inicialmente isso nem era aceitável dentro dos conselhos, né? Por muito tempo isso não foi aceito, e aí em caso de emergência aceitaram que os profissionais fizessem o teleatendimento e criaram uma série de padronizações para que isso ocorresse de uma forma eficiente. É bastante complicado, o teleatendimento ele não é indicado para todas as pessoas, no sentido terá resultados eficientes com todas as pessoas, porque cada um é único.
tem crianças, por exemplo, que eu atendo, que elas não conseguem se concentrar na frente do computador, elas não param mais do que 2 minutos na frente do computador. E a gente tem que aceitar essa realidade, porque eles não estão preparados. O meu filho mesmo, que tem uma deficiência, ele não conseguiu participar das aulas online ou das terapias online, para ele foi muito difícil. E a gente vê que algumas crianças que já tinham um apego muito grande com a internet, ou alguns adultos que já têm, isso fluiu de uma forma muito melhor, né? E agora, esse mês foi padronizado, esse mês passado, perdão, agosto, foi padronizado o teleatendimento e aceito de uma forma não só em caráter de urgência, mas permanente, porque viram que os efeitos foram positivos de modo geral. Para aqueles que conseguiram, foi bastante eficaz, mas independente disso, o apoio da família foi essencial. A gente percebeu que com as pessoas que estavam com o apoio da família, principalmente as crianças que tinham apoio de família, isso se dava de uma forma muito mais eficiente. No caso dos adultos, quando é alguma habilidade motora, onde tem uma fisioterapia que precisa de uma outra pessoa para fazer a intervenção também. O que a gente vê é que, assim, dentro das crianças, até como foi citado, do transtorno do espectro autista, a quebra da rotina e a falta de explicação, de orientação, de uma montagem de uma rotina visual que desse para eles suporte de compreensão desse momento, está gerando muita ansiedade. Então, a gente vê que o apoio da família, ele é essencial. Então, o teleatendimento não puderam ter um suporte direto com o profissional, estão sendo beneficiados com o treinamento dos pais. Então, o que os profissionais fazem? Eles estão treinando os pais, capacitando os pais para fazerem um trabalho mais próximo daquilo que a terapia faz. E isso é possível. Eu acredito muito no poder da capacitação dos pais, no protagonismo da pessoa com deficiência, de você capacitá-la a compreender a cada uma das suas dificuldades e dar um feedback. Então, não adianta uma criança funcionar com um terapeuta uma vez por semana, 2 vezes por semana e não funcionar em casa. Então, a gente vê que com a pandemia isso ficou muito evidenciado. Muitas crianças, isso dentro da minha experiência, demais por estarem em um constante treinamento com os pais, muito mais do que só na terapia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, porque capacitar os pais trouxe um boom muito maior, eles tiveram experiências muito maiores, né? Então, mais uma vez, eu tento ver essa parte positiva dentro de toda a tragédia da pandemia, a gente tenta resgatar aquilo que foi de positivo, porque houve sim. E uma coisa muito importante, isso que a Milena e o Magno falaram, eu acredito demais. A partir do momento que a gente abaixa uma bandeira única de defesa daquela deficiência, daquele grupo, daquela comunidade, e começa a dar as mãos e se defender como um todo, e todo mundo lutar em prol de respeito, de equidade, isso vai ser um outro movimento. Eu não preciso lutar pelas pessoas com autismo ou com apraxia, como meu filho tem, ou qualquer outra coisa. Não, eu tenho que lutar pelas pessoas com deficiência, para que elas tenham acesso de todas as formas. Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, é o Instagram, que ele aumentou demais as lives e ele não dá a possibilidade de uma terceira pessoa para que tenha a interpretação de Libras. É uma coisa que tem que evoluir dentro disso que o Magno falou. Então, eu acho que se a gente luta todos pela mesma questão, a gente vai estar num grupo muito maior e vai perceber que todos serão beneficiados. Importante você ter falado isso, Michele, porque a gente que faz lives diárias pelo Parlamento Aberto, nós tentamos introduzir a possibilidade de legendas, né? E também de uma terceira pessoa para fazer isso. Infelizmente, há esse aspecto técnico que nos impede. Mas, de fato, é algo que nós precisamos avançar muito ainda. Aí eu queria a palavra do Magno também em relação a essa questão tanto do papel da família quanto dos serviços disponíveis às pessoas com deficiência. Vou perguntar de novo para ele, tá?
Ok. É verdade. Essa pergunta é muito difícil nesse momento de pandemia, a gente ter uma resposta pronta. Porque a família, nós sabemos que algumas famílias, sim, fazem um papel. Porque a maioria tem só um surdo lá dentro. Então, a falta de comunicação vai acontecer. Isso eu expliquei para vocês quando eu disse sobre os 3 grupos de surdos, né? Então, nós sabemos, tem surdos que fazem leitura, tem surdos que não conhecem as palavras, têm um pouco vocabulário. Então, isso vai interferir na comunicação. Esse é um problema que existe, sim, dentro das famílias. E acontece na maioria das famílias, é necessário que elas aprendam língua de sinais para poder se comunicar com seus filhos, com seus parentes, com os seus entes queridos dentro da própria família. Nós percebemos também, isso é uma falta muito grande. Bom, algumas famílias de surdos, sempre lá dentro tem um filho e somente naquele espaço ela consegue interagir. Nós sabemos que pode existir uma comunicação mais caseira. Alguns surdos conhecem língua de sinais e, com isso, a comunicação não é prejudicada. Mas gostaria de voltar a pensar com vocês, nesse momento de pandemia, como que um surdo vai para uma fono ou para um fisioterapeuta? É um momento de maior dificuldade para o surdo. Por quê? Pensa num surdo cego. O grau de dificuldade é muito maior, porque já existe esse problema da comunicação. Sabemos que existem vários tipos de surdo cego também. Tem surdos que têm uma baixa visão, então eles conseguem, alguns participar de algumas lives, outros já não enxergam nada, necessitam da Libras tátil. Mas eu gostaria que vocês pensassem, pensa no tempo de pandemia. O surdo cego necessita o tempo inteiro de tocar as mãos para entender o que está sendo falado, o que está sendo comunicado. Isso é muito difícil, porque não se pode ter esse contato físico. Se ele for, por exemplo, em um atendimento com uma fono, pensamos num atendimento de fisioterapeuta ou que ele necessite de uma consulta médica, vai ser muito mais difícil por causa desse contato, por causa da existência do coronavírus também. Gostaria de mostrar para vocês, se tiver uma legenda ou uma janela pequena, olha a minha roupa preta. Eu tenho um fundo branco, então o surdo cego consegue me ver melhor a minha sinalização, ele é capaz. Se eu tivesse com uma roupa muito clara, exemplo, azul com amarelo, várias cores, uma roupa muito colorida, como seria para o surdo cego ver? Seria muito confuso por causa da baixa acuidade visual. Também, se eu estivesse sinalizando, mesmo que eu faça de uma maneira mais devagar, o surdo cego ele conseguiria entender alguns detalhes. Por isso, essas informações são necessárias, diferente de uma pessoa que é cega, que necessita desse acompanhamento constante da família, enquanto que o surdo cego necessita da Libras tátil para que ela consiga se comunicar. Esse é um problema que nós enfrentamos. Pensamos também que o surdo ele é capaz, nesse momento de pandemia, enfrentar de que forma? Existe o ICOM. O ICOM é uma maneira de você se comunicar através de língua de sinais, é um recurso tecnológico. Nós surdos que nos comunicamos por Libras podemos usar o ICOM, mas existe uma fila de espera, muita demora. Eu preciso rapidamente fazer uma ligação para um fisioterapeuta ou marcar uma consulta com o médico ou fonoaudiólogo. Naquele momento, eu necessito... Eu sou o número 79 de uma fila de espera. E o tempo vai passando, passa 30 minutos. Aí sim o ICOM vai funcionar e eu vou ser atendido. Existe esse problema também, e eu sei que isso não é fácil. Mas eu acredito na tecnologia sim, como um recurso que vai modificar, no futuro vai nos ajudar, isso seria muito importante. Principalmente pela união desses vários tipos de deficientes, que nós possamos, através de um processo, lutar para que essa pessoa seja vista sobre uma outra perspectiva. E hoje, nesse momento de pandemia, eu acredito que daqui para frente várias mudanças acontecerão sim. Por quê? A maioria das pessoas que ficaram em casa, dentro de casa, todo esse tempo, fazendo recurso de internet, Facebook, Instagram, das redes sociais, WhatsApp, foi a forma que as pessoas se comunicaram. E elas tiveram uma percepção também do que é ser surdo. Por quê? Não puderam parar de trabalhar. Elas não puderam ignorar a presença das pessoas deficientes, só voltadas ao trabalho, porque elas estavam em casa nesse período do coronavírus.
Então tiveram contato com outras realidades e sentiram. E por isso eu acredito que no futuro vai melhorar sim. Eu acredito nisso. Eu vi a Milena e a Michele também, as duas palestrantes convidadas, né? Elas explicaram também, e eu concordo com elas. Sempre o que acontece, quando o surdo ele vai participar de uma live e que tem uma língua de sinais que ela não consegue entender, enquanto a pessoa está falando muito rápida, falta essa acessibilidade, essa inclusão na sociedade, falta audiodescrição. Se a live foi muito rápida, ok, como que eu vou acompanhar aquilo? Eu preciso da voz também, se eu quiser participar, eu preciso de legenda, são vários recursos e é necessário que haja empatia nesse momento, porque eu quero participar daquelas lives. As pessoas falam, você pode participar, mas inteiro é falado na língua oral. Como eu vou entender aquilo se não existir? A minha língua é a língua de sinais e é necessário que haja essa interlocução entre as duas línguas. Perfeito, Magno, muito obrigado, muito obrigado. Gostaria de um comentário do vereador André Bandeira, que também é cadeirante, né? E em relação aí ao papel da família e também do acesso aos serviços públicos aí durante essa pandemia. Bem, Thiago, passa. Eric, primeiro papel, como falado aqui já, o papel da família é fundamental. Deus em primeiro lugar, a família nossa em segundo, e sempre, graças a Deus, eu sempre pude ter o apoio da minha família antes do meu acidente, após o meu acidente. Assim, sou eternamente grato aos meus pais por conta de todo o apoio, todo o suporte que eles puderam me dar. Me recordo lá atrás, quando me acidentei, só pude, com certeza, só estou na posição de vereador hoje por conta desse apoio, de ter conseguido voltar a estudar, ter conseguido voltar a trabalhar, conseguido fazer a minha reabilitação, que inclusive é um trabalho que nós temos feito na nossa Câmara. Queria agradecer aqui mais uma vez também ao vereador Gilmar, nosso presidente da casa, pelo apoio na campanha que nós temos feito já há bastante tempo, no intuito de trazermos uma unidade da rede de reabilitação do Simontouro para a cidade de Piracicaba. No ano passado nós fizemos um abaixo-assinado com 25 mil assinaturas que entregamos em mãos ao governador, em conversa com o nosso secretário de Saúde, com o secretário de Estado de Saúde, com a secretária Célia Leão, secretária da Pessoa com Deficiência, a nossa senadora Mara Gabrilli. Piracicaba estava na posição de ser sendo uma das prioridades na instalação de uma nova unidade da Luci Montoro no interior. Aí veio toda essa questão da pandemia e os recursos da saúde basicamente foram praticamente todos direcionados ao combate à pandemia. Só que aí a gente está vendo agora algumas outras situações que estão se desenrolando, que os próprios profissionais da área também desconhecem até onde esse vírus ele impacta na pessoa. Temos pessoas na cidade de São Paulo que tiveram o Covid, que se reabilitaram do vírus, mas estão fazendo na própria Luci Montoro reabilitação física porque tiveram algum tipo de interferência nos seus neurônios através desse vírus. E aí está se fazendo um estudo até onde vai esse impacto, mas por aí a gente vê o quanto é necessário essa questão da gente trazer uma unidade da Luci Montoro para cá. A nossa mais próxima aqui fica em Mojimirim, inclusive colocar para o Magno também, nessa questão que ele colocou da gente de todos estarmos juntos, irmanados, todos os tipos de deficiência, independente de quais forem, somarmos forças, porque, por exemplo, a Rede Luci Montoro é um centro referência no estado, mas basicamente referência na reabilitação da pessoa com deficiência física. Existe um estudo dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, de incluir outras deficiências dentro
da rede Luci Montoro. E isso, com certeza, ajudaria e muito todo o universo, toda a gama de pessoas com deficiência para poderem ter esse atendimento via SUS e que é uma referência no nosso estado. Então, queria aqui enfatizar que o papel da família é fundamental, a inclusão é fundamental, mas temos que todos somarmos forças, ainda mais num momento tão difícil como esse que estamos vivendo, para a gente conseguir sair o quanto antes disso e sairmos aprendendo as lições difíceis, infelizmente, né, que essa pandemia está nos trazendo, não só a nós de Piracicaba, mas a todo o planeta. Muito obrigado, vereador André Bandeira. Aproveitando que estamos falando em serviço público, o presidente Gilmar Rota, ele está desenvolvendo um projeto de lei tornando obrigatório o uso de máscaras transparentes nos serviços de atendimento ao público, serviços públicos, né? Queria que ele falasse um pouquinho dessa proposta e também que acaba entrando nesse assunto que nós estamos conversando aqui. Como que está esse procedimento dentro desse projeto, presidente? Eric, nós protocolamos no mês de julho um projeto de lei aqui na Câmara para que torne obrigatório que todos os estabelecimentos comerciais de atendimento ao público, tanto privado como público, pelo menos um funcionário ele esteja utilizando uma máscara transparente para poder facilitar a conversa com algumas pessoas que fazem a leitura labial. Então, esse projeto está em tramitação, entrou na Comissão de Justiça e Redação, vai ser analisado pelos vereadores da Comissão de Justiça e Redação e sendo aprovado pelo plenário, tá? Se Deus quiser, ainda esse ano, todos os estabelecimentos, público ou privado, deverá estar, sim, sendo adaptado, colocando máscara transparente para estar esse atendimento às pessoas que fazem leitura labial. Eu e a Bia, viu, Magno, tivemos uma reunião com o secretário de Saúde, Dr. Pedro Melo, há uns 30 dias atrás, e nós solicitamos a ele a instalação do programa ICOM aqui em Piracicaba, em pelo menos 70 unidades de saúde. Tá? Então, inclusive, já foi pedido fazer um levantamento de quantos surdos nós temos na cidade de Piracicaba, onde que eles estão, onde que eles moram, né, para ver a localidade. Tá? Se Deus quiser, tudo dá certo, teremos novidades ainda esse ano aqui, dentro da Secretaria de Saúde, com a implantação do sistema ICOM para o atendimento às pessoas com problemas de surdez. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazendo, tá? Junto, o vereador André Bandeira também, sempre está conversando com o Pedro Melo, com o prefeito Vargas, procurando trazer uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas com deficiência em nossa cidade. Tá? Quer seja aqui dentro da Câmara, que já estamos fazendo, já temos várias ações aqui, fora da Câmara, das empresas, em outros órgãos públicos, como já disse já. Então, Eric, nós temos várias ações nesse sentido e, se Deus quiser, pedimos também ao Pedro Melo também que ele fornecesse praticamente 10 mil máscaras transparentes para o Grupo Libras de Piracicaba, para que eles possam estar distribuindo para o grupo de pessoas com surdez, que são surdos, né, para que eles possam estar levando a máscara ao supermercado perto da casa dele, à farmácia perto da casa dele, que eles possam estar distribuindo essa máscara gratuitamente, como a Secretaria de Saúde fez a distribuição de máscara de pano praticamente em todas as cidades de Piracicaba. Então, nós pedimos também que colocasse, fizesse doação dessas máscaras transparentes ao Grupo de Libras para que eles possam estar levando cada um no seu bairro que mora e distribuindo no comércio local para que eles possam também estar ali facilitando a compra deles lá. E fazer uma correção, esse projeto da utilização de máscara transparente, Érica, o vereador Pedro Kauai também está assinando junto comigo, ok? Perfeito. Então, é um projeto que envolve tanto o presidente da casa quanto o vice-presidente da casa, o vereador Pedro Kauai. Passo agora a bola para o... Eric, Oi. Eric, só fazendo uma parte aqui, o vereador André Bandeira também pode assinar conosco também. O Magno quer complementar uma informação que o presidente... Será um prazer, presidente. Com certeza, conte com a minha assinatura e o meu voto favorável. Obrigado, André. O Magno quer fazer um complemento? Pois não. Obrigado, Tiago.
Eu gostaria de complementar também a fala do presidente Gilmar e também do vereador André Bandeira. Eu gostaria de complementar a fala de vocês dois. Por causa dessa luta social que acontece em Piracicaba, sabemos que existe uma lei também, porque é um direito nosso. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão lutando pela inclusão social, para que as pessoas saibam da necessidade dessa máscara transparente. O que eu gostaria de complementar para vocês? Algo muito importante. Principalmente os médicos, as enfermeiras, o atendimento no SUS. É necessário que eles saibam pelo menos um básico de língua de sinais, porque se o surdo, ele pegar a doença, o coronavírus, ele for para um hospital, mas lá o surdo não vai encontrar ninguém que saiba se comunicar com ele através de língua de sinais. A pessoa vai vir falar com ele, pode explicar o que quiser falando. Lembra que eu disse para vocês que tem surdos que só se comunicam por língua de sinais? Tem alguns oralizados e também surdos cegos. Então, eu preciso dizer para vocês que no hospital a acessibilidade que falta é isso. Não existe nenhum básico em língua de sinais. Existe esse grupo que, para se comunicar, necessita do intérprete de Libras. Bom, vamos pensar então. A pessoa surda, ela está doente, acamada, está na UTI. Ela quer alguma coisa, ela começa a gritar. A família não tem como se comunicar com ela. Os profissionais não sabem nem o básico. O médico, a enfermeira, não tem como fazer essa acessibilidade comunicativa. Esse direito linguístico é privado. Então, é necessário o quê? É muito perigoso, porque a comunicação acontece na língua de sinais com esse tipo de estudos. Por isso, eu peço, por favor, para vocês, que vocês pensem em Piracicaba, que vocês pensem numa estratégia complementar nessa lei também, pensando no SUS, na necessidade da língua de sinais dentro dos postos de saúde, para que exista comunicação. Também, farmácia é importante, a gente sabe da presença da máscara, nos supermercados, para os surdos que fazem leitura labial. Pode se comunicar através de alguns gestos, mas o mais importante é a língua de sinais. Vocês precisam pensar também nos outros tipos de estudo, porque isso realmente é inclusão social. E eu gostaria de fazer esse complemento para vocês, para a comunidade surda de Piracicaba, isso é muito importante. Gostaria de fazer um complemento também, se puder. Pois não, vamos lá. Com relação à língua de sinais, eu achei muito pertinente o que o Magno está colocando. Pessoas que têm outros tipos de deficiência com relação à comunicação, existe a comunicação alternativa aumentativa, que é o caso com pessoas do transtorno do espectro autista, ou a disartria, ou a afasia, que são transtornos neurológicos que impedem a comunicação verbal. E aí, no caso, existem algumas planilhas, por exemplo, um cardápio adaptado, um cardápio que seja com a comunicação alternativa, uma escala de dor com a parte do corpo, onde é que está doendo, algumas coisas básicas, pelo menos, para poder ter algum tipo de acesso, porque o que o Magno está falando é muito pertinente. A gente não pode... Tinha uma professora que dizia muito isso, ela fala, não existe a deficiência Holândia. Não existe um lugar onde as pessoas com deficiência vão morar. Elas moram nessa comunidade. A nossa comunidade precisa aceitar a todos e nós devemos estar preparados para todos. Então, é pensar e se colocar no lugar do outro e ver o que é que está faltando para poder dar acesso a esse outro que precisa de cada uma de uma necessidade diferente. Perfeito. Eu acredito, até vou aproveitar tanto a fala sua, Michele, quanto a do Magno. O Câmara Inclusiva, o projeto Câmara Inclusiva, ele coloca toda essa dimensão dentro da Câmara de Vereadores e nós estamos, de fato, ainda num processo de amadurecimento de muitas coisas aqui na casa, mas ele vai muito além só disso que nós estamos fazendo, e tenho certeza aqui que para nós, servidores, é um projeto que, mais do que ser algo de agora, ele é perene, né? Enquanto casa, enquanto instituição, e acredito que outras demandas eventualmente vão aparecer e estaremos aqui sempre prontos para buscar atendê-las. E agora eu passo a palavra para o Fábio Alvarez para ele fazer aí a última pergunta e também já pediu o complemento do pessoal. Exatamente, Eric. Nosso tempo, infelizmente, já está se encerrando. Vou fazer uma pergunta geral também para os três convidados e, na sequência, também já pedir para que vocês façam suas considerações finais. Então, algum ponto que vocês gostariam de levantar para finalizar a nossa conversa. Basicamente, eu gostaria de saber de vocês, nós falamos um pouco a respeito do papel da família nesse suporte à pessoa com deficiência. No entanto, é uma pergunta de cunho tanto quanto pessoal, mas assim,
às vezes, essa superproteção da família, dos entes queridos, que querem proteger essa pessoa com deficiência do vírus. Vocês acham que isso, de alguma forma, pode prejudicar a autonomia da pessoa com deficiência, o livre exercício da sua vontade? Eu pedi para a Milena primeiro, na sequência para a Michele, depois eu já passo para o Magno. Milena. Bom, Eric, respondendo a sua pergunta, como eu falei, tive uma família que me apoiou em tudo, graças a Deus, né? Deus em primeiro lugar, depois a família. Eu acho que são um dos grandes pilares da vida humana. E eu acredito, assim, que se a família julgar uma autoobsessão excessiva, pode prejudicar, sim. Porque a família, como o Magno aqui já falou, toda pessoa com deficiência tem que ter voz. Porque sem voz, ela não mostra a potencialidade dela. Entendeu? Então não adianta a mãe pensar, eu quero que a Milena seja advogada. Mas eu não tenho vontade de ser advogada. Então a família é importante, mas no sentido de abrir portas. De ampliar o convívio social e com os seres humanos da pessoa com deficiência, colocando a pessoa com deficiência no seu lugar de fala e de discurso, fazendo com que ela seja a verdadeira protagonista dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas realizações. Porque isso foi possível para mim, porque eu tive família que fez isso, tive amigos que fez isso, e tive, mais ainda, família e amigos que me proporcionaram eu ter orgulho de ser quem eu sou, entendeu? E de ser uma pessoa que defende a posição, que apesar de todas as dificuldades que tem, ama a deficiência, que só evoluiu pessoalmente, profissionalmente nos últimos anos. Que nem o cargo que eu possuo hoje, agente de políticas públicas, eu não sabia nada, foi me abrir portas pelo prefeito estadual, pelo vice-prefeito, por amigos, parceiros, uma parceira na causa da sua consciência em Cordóis. Então, tudo isso criou voz. E para mim isso é real. Então, hoje, quando tem esse protagonismo e essa abertura, com a minha vontade é possibilitar que mais pessoas ocupem esse lugar de protagonismo e de potencialidade quanto aos seus desejos, ao seu lugar de fala e tudo mais. Então, esse é o meu maior desejo. Ser voz daqueles que não podem ser voz. E nós buscaremos a pessoa com deficiência. Nós trabalhamos por todos. Nós não trabalhamos só por um segmento dentro da pessoa com deficiência. Nós trabalhamos por todas as pessoas com deficiência. E como você já falou, eu gostaria de agradecer muito a vocês da Câmara Municipal de Piracicaba pela oportunidade, ao vereador André Bandeira, que eu tive a oportunidade de estar com ele na audiência pública, quando vocês pediram a moção, né, do Simão Toro, aí em Piracicaba, e é um orgulho conhecer, é um orgulho ter parte do trabalho com vocês, me abriu porta também. Gostaria de agradecer a Michele e ao Magno por todo o conhecimento que me passaram, já que eu não faço parte do lugar de fala específico deles. Aprendi muito com eles. E é isso. Eu só dei uma mensagem para todos, que o meu sonho é que um dia não exista mais a palavra inclusão. Ou seja, que nós não precisamos um dia mais incluir pessoas, mas que todos estejam incluídos numa sociedade
onde as potencialidades e as equidades sejam realmente e verdadeiramente conhecidas. Muito obrigada, foi um grande prazer estar com você. Uma grande honra. Obrigada a todos. A honra é toda nossa, Milena. Muito obrigado aí pelas suas palavras aí, motivadoras. E realmente, né? Quem sabe a palavra inclusão seja tirada, seja arriscada, né? Que todos nós sejamos, então, iguais em consideração, todos tenhamos as possibilidades de poder exercermos nossa personalidade, nossa individualidade da melhor forma possível. E, Michele, agora para você também gostaria que você falasse um pouco dessa questão da superproteção e também que você fizesse as suas considerações finais, Michele. Eu acho muito importante os pais, a família, ter em mente que, primeiro, não é só a questão da superproteção, mas a questão de dar oportunidades. O desenvolvimento, ele ocorre quando tem oportunidade, quando a pessoa está exposta ao mundo e pode construir um saber, um desenvolver em meio à comunidade. Se ela é privada ou se é alguém que sempre vai fazer por ela, ela não vai ter a capacidade de desenvolver essa habilidade. Então, a gente fala que o desenvolvimento é como se fosse uma escada. A gente vai degrau por degrau. E a pessoa, ela aprende pela repetição, pelo erro, por exercer cada uma dessas suas atividades. Então, a família tem que dar oportunidade. Eu costumo dizer muito que a família, ela é o papel de acesso. A gente faz o papel de ponte. A gente conduz a pessoa até um outro lugar. É uma ferramenta, né, nesse contexto. E eu fico pensando muito também, não só na questão da família, mas de toda a comunidade, na importância da gente ter o desejo genuíno de incluir a pessoa. Então, pensando, por exemplo, eu como fonoaudióloga, pensando na comunicação, quando tem alguém com algum déficit de comunicação necessitando de alguma ferramenta adaptativa para poder exercer a plena comunicação, o nosso papel é tentar diminuir essa barreira, é tentar oferecer maior número de recursos possíveis. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei falar Libras, eu não sei usar a comunicação alternativa. Mas você pode tentar outras alternativas. Você pode estar mais aberto, você pode ser mais generoso, você pode tentar ouvir mais. E a linguagem e a comunicação, ela não é feita apenas de palavras. Existe toda uma comunicação gestual, existe uma expressão facial, existe uma movimentação corporal, onde você pode sim interpretar a pessoa. A gente costuma dizer que existem os códigos rudimentares, que são os códigos não intencionais ou intencionais, mas muito rudimentares de comunicação. Uma pessoa que muda o rubor da face, ela está comunicando. Uma pessoa que muda a frequência cardíaca, ela está comunicando. Uma pessoa que enrijece o tônus quando alguém chega. São sinais de comunicação que a gente tem que aprender a validar, a valorizar e tentar interpretar e dar espaço e condições para que todos tenham acesso ao que está acontecendo no ambiente. É muito comum a gente ver uma pessoa com deficiência em um grupo de comunicação e ela só participa se ela pergunta. Ninguém direciona a atenção ou a conversa a ela de uma forma onde ela possa participar. A gente precisa se colocar sempre no lugar do outro e pensar, será que eu gostaria que... É igual quando eu vou a algum lugar e estão falando um idioma que eu não conheço. Eu posso participar de alguma forma se alguém é responsivo, se alguém demonstra feições de compreensão, de dúvida, de afeto, eu consigo interpretar melhor o ambiente. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Então, nós somos pontes. Esse é o nosso papel. E o que a Milena falou para mim é maravilhoso. Eu admiro demais isso, porque realmente a palavra inclusão, a gente espera que ela seja passado, porque a gente vai ser uma comunidade que vai aprender a olhar para as potencialidades, para as capacidades e principalmente para a individualidade de cada um. Eu agradeço profundamente a essa oportunidade de estar aqui também, como uma representante eu falo que eu represento as minhas crianças, né, que têm as dificuldades de comunicação e vivo nesse mundo, e também como representante aqui, por causa também do Pernas Caipiras, que tenta levar a inclusão, a levar essa informação, diminuir o capacitismo, e a gente espera juntos poder fazer o trabalho mais eficaz possível. Obrigada mais uma vez a todos vocês que estão nessa luta.
Obrigado, Michele. Magno também. Gostaríamos de ouvir, então, agora as suas considerações a respeito dessa questão da superproteção e as suas considerações finais também. Então, é verdade tudo que foi dito. Nesse momento, todas as pessoas deficientes, elas precisam lutar, elas precisam ser vistas pela sociedade e mostrar que elas são capazes e que elas não são dependentes, elas têm autonomia. Eu vi a Michele explicando e eu achei maravilhoso. Também eu vi a Milena, o discurso dela, a fala dela. Eu acredito no que as duas falaram. As pessoas deficientes, elas são capazes e elas precisam mostrar essa capacidade para a sociedade. Eu gostaria que vocês refletissem junto comigo a palavra deficiência ou deficiente. Pensem nessa palavra. Se nós pudéssemos cancelar essa palavra e transformar em eficiente, nós demonstraríamos que existe uma luta e que nós somos capazes, nós somos igualitários às outras pessoas. É necessário que o deficiente seja visto dessa forma. Mude esse conceito. E neste momento, eu percebo que existe toda essa dificuldade de luta. Falta de acessibilidade, isso é verdade. Nós sabemos de vários pontos que necessitam de modificações para melhor. Eu gostaria de fazer para vocês uma comparação, como se fosse uma metáfora, uma árvore crescendo, cheia de frutos. Primeiro tivemos várias flores, isso significa o quê? Cada flor representa uma pessoa, para que depois surjam frutos e mais frutos. Eu penso isso dá para a gente comparar com as leis. É uma forma de que a gente possa abrir a mente da sociedade para que ocorra esse desenvolvimento. E foi um prazer enorme. Eu agradeço aí à Câmara dos Vereadores, ao Grupo de Libras, pelo convite que eu recebi, também a presença do vereador, pela comunidade surda, todos vocês da região de Piracicaba, principalmente a Bia e as pessoas que me convidaram, eu faço um agradecimento especial a todos vocês. Bom, e também eu penso que vocês nesse momento reflitam sobre a importância, neste período, que vocês vejam as pessoas com deficiência, pensando sim em tudo isso que foi comentado. Vimos a fala dos vereadores, nós compreendemos tudo o que foi colocado, sabemos que existe uma proposta para que essa luta continue e evolua, e eu peço que vocês procurem a FENEIS também. Nós estamos de portas abertas para partilhar com vocês, sejam através de lives ou então através de projetos de lei, qualquer dúvida que vocês tenham, a FENEIS está disponível para vocês. Nós temos o Conselho também das Pessoas com Deficiência de São Paulo. A Mariana, nós temos a Mariana lá, esse é o sinal dela, lá ela está em São Paulo, ela é do Conselho das Pessoas com Deficiência, ela faz essa luta, ela também pode interagir com vocês, passar informações, aconselhar as famílias, sabemos também como poder passar informações para os hospitais, os vereadores, qualquer forma de conhecimento, para que tudo evolua de uma forma melhor. Nós sabemos nessa hora, existem dificuldades também, mas também sabemos que existem pessoas dispostas a ajudar, seja através das redes sociais, estamos abertos para atender a todos vocês. Então, mais uma vez, agradeço pela atenção, principalmente através das redes sociais, do Facebook, YouTube. Muito obrigado por todos vocês que nos acompanham. Nós que agradecemos, Magno, nós que agradecemos também Milena, Michele. Também aproveito aqui para agradecer o Maurício Guti, o Tiago Laubstein, pelo trabalho durante esse programa. E agradeço ao vereador André Bandeira, muito obrigado, vereador também. Nós estamos com o nosso tempo estourado aqui, infelizmente, tá? Agradeço o presidente Gilmar Rota, tá? Por todo o trabalho que tem desenvolvido aqui na casa, nessa gestão. E pela oportunidade que tem nos dado em ampliar a divulgação da casa com esse olhar voltado para a pessoa com deficiência. Para nós, aqui na Câmara de Vereadores, é um desafio, mas é um desafio que nós estamos dispostos
a enfrentar, de fato. E dentro do programa, do projeto Câmara Inclusiva, que faz parte de um programa ainda maior, que é o programa Parlamento Aberto, que trabalha com a transparência, a participação popular. Então, esse que é o trabalho que nós desenvolvemos aqui na casa. Como eu disse, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, tá? Eu agora, às 5 horas da tarde, entro em uma outra live pelo Parlamento Aberto lá no nosso perfil do Instagram. Agradeço mais uma vez a vocês todos aqui, agradeço você que nos acompanhou, agradeço meu amigo Fábio Alvarez, muito obrigado, Fábio, também pelo seu trabalho e sempre forte parceria aí. O programa Parlamento Aberto Entrevista é uma produção do Departamento de Comunicação e de TV Câmara da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Nós teremos nesse mês mais uma edição no dia 21 de setembro, dentro aqui da campanha Setembro Verde e Azul. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Deu tudo certo. Muito Câmara de Vereadores de Piracicaba, Câmara Inclusiva e Grupo Libras Piracicaba e Região apresentam Mensagem para os adultos. Em tempos de pandemia, as crianças também tiveram suas rotinas alteradas. De uma hora para outra, foram impedidas de ver seus amigos e de ir à escola. Foram impedidas de passear, de brincar no campinho ou ir no parquinho. Você já parou para pensar em como pode estar sendo difícil para elas enfrentar tudo isso sendo tão pequenas? No caso dos adolescentes, pode ser ainda mais difícil, considerando que seus hormônios também estão mudando. Pensando nisso, resolvemos ajudar. A ideia não é dar mais uma tarefa para sobrecarregar o cotidiano que já está sendo difícil para a maioria das famílias, mas sim sugerir algumas atividades para que esse cotidiano possa ser mais leve e feliz. Ver crianças rindo e se divertindo é contagiante. Que tal separarmos um tempinho da rotina do dia para rirmos com elas? Você já parou para pensar por que as brincadeiras de antigamente eram muito divertidas? A diversão estava na possibilidade de relação humana, no contato com as outras pessoas, na possibilidade de rir e se divertir juntos. Você não precisa gastar nada, só precisa de um pouquinho de disposição e criatividade. Confira algumas dicas. Você pode brincar de guerrinha de travesseiros, de adivinhar sabores. Separe alimentos e temperos. Feche os olhos, abra a boca e tente adivinhar o que é. Certamente todos irão se divertir com as caras e bocas. Você pode brincar de dança da cadeira. Coloque uma cadeira a menos que o número de pessoas e quando a música parar, você precisa ser rápido para garantir seu lugar. A cada rodada, a pessoa que não conseguir se sentar sai fora da brincadeira. Seja o último a sentar e ganhe. Se alguém da família for surdo, ao invés de desligar a música, você pode apagar a luz. Você pode brincar de esconde-esconde. Procure um lugar bem difícil de ser encontrado e divirta-se. De fazer cócegas. Você pode brincar de estátua.
Quando a música parar, você fica imóvel. O mais legal é ver quem consegue ficar imóvel com alguém fazendo cócegas. Se alguém da família for surdo, ao invés de desligar a música, você pode apagar a luz. De encontrar pessoas e animais com os olhos vendados. Não vale espiar. Você pode brincar de boliche. Se não tiver esse brinquedo, você pode utilizar garrafas PET e uma bola comum. De amarelinha. Você pode desenhar com tinta, giz de lousa ou até mesmo confeccionar com papel ou tecido. Você pode brincar de corrida de obstáculos, com as coisas que você encontrar em casa. Separe coisas que as pessoas possam pular, passar por baixo, arremessar. Para ficar mais divertido, você pode cronometrar o tempo, para ver quem é mais rápido. Não tem idade para rir e se divertir. Crie outras oportunidades de ser feliz. Assista TV com a família. Lave o carro com seus filhos. Cozinhe em família. Dê banho no cachorro. Jogue videogame com seus filhos. Aproveite esse período de pandemia em que precisamos ficar em casa para se aproximar e se divertir com quem você ama. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Alvarez, jornalista da TV Câmara Piracicaba e venho aqui para dizer a você que nos acompanha que a partir do dia 29 de agosto nós mudaremos a nossa frequência de transmissão no canal aberto digital. Nós sairemos do 60.4 UHF e passaremos a transmitir no 11.3, também em UHF. A mudança é uma determinação da Portaria 486 deste ano do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas fique tranquilo, pois a programação da TV Câmara continua a mesma, levando para você tudo o que acontece no Legislativo Municipal. Portanto, não se esqueça, a partir do dia 29 de agosto, o nosso encontro é no canal 11.3 UHF da TV Aberta Digital. Esperamos você lá!